Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos aqui meditar a palavra de Deus, né? Que se encontra no livro de Provérbios, no seu capítulo 3 e versículo 12, né? Hoje temos oração, né, pelas crianças. É um fundamental quando nós apresentamos nossos filhos nas mãos do Senhor Jesus Cristo, né? Daqui a pouco estaremos também fazendo oração para que Deus venha abençoar e transformar as nossas vidas, né? Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 3 e versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele quem ama, e assim como o pai ao filho, a quem quer bem, né? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Na Bíblia também, em Efésios 6, 1 e 3, há um versículo, um capítulo na Bíblia que diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, né? É necessário que você, filho, tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Obedecer, né? Ajudar aos pais, né? Quando era bebê, importante, né? E incapazes de fazer qualquer coisa sozinho. Tínhamos cuidado de nós, de nossos pais, nos alimentar. Observe que buscar o conhecimento dos pais. Observe que hoje em dia vemos muitos filhos que se acha que sabe mais do que o seu próprio pai, por ser mais estudado e possuir diploma e que não precisa deles e nem dos seus conhecimentos, porque os seus pais são idosos e antiquados, né? Essa é uma idade ou uma ideia errada. Porque veja o que a Bíblia diz em Provérbio 15 e versículo 22. Vamos ler aqui e vamos ver o que Deus tem para nós. Provérbios 15 e 22 diz: onde não há conselho, os projetos sem se vão, mas como a multidão de conselhos se confirmarão. Talvez os pais não tiveram oportunidade de estudar e não têm diploma algum, mas possui experiências que poderão nos ensinar. Os conselhos dos pais serão sempre como a intenção de proteger o filho daquela situação que trouxeram dor e sofrimento a eles.
O melhor conselho dos filhos são o seu próprio pai. Os pais podem até não ter ou não ser pessoas culturais, mas pela a sua veste experiência de vida e pelo amor que nutre e pelo seu filho. Certamente terão conselhos que devem ser ouvidos. Por exemplo, ajudar os pais. Hoje você observa que os filhos hoje não querem ouvir conselho, não quer apoiar os seus pais. E muitas das vezes, irmão, a Bíblia ela deixa exemplo para você pai, você mãe, orientar o seu filho. O livro de Provérbios é um livro recheado, né, de palavras doces que você, pai, possa estar orientando o seu filho. Olha o que diz aqui em Provérbios 5. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência. Inclina os teus ouvidos para que guarde os meus conselhos. E os teus lábios observe o conhecimento, porque os lábios, né? Quando você, pai, orienta o seu filho, como diz a Bíblia, que devemos ensinar os nossos filhos num caminho que ele deve andar, porque quando ele cresce, ele não vai esquecer os seus ensinamentos. Provérbios 7 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. É necessário que orientamos nossos filhos, irmão, no dia de hoje. Porque quando você orienta o seu filho num caminho que ele deve andar, eu tenho certeza que ele nunca vai esquecer. Mas quando você deixa o mundo ensinar de outra forma, eu tenho certeza que lá na frente você vai ter situação desagradável. Quantos filhos aí não obedecem mais seu pai? Não ouvem mais seu pai? Aqui em Hebreus 13, ele diz assim, a palavra de Deus: O filho sábio atende às instruções do pai, mas o escarnecedor não ouve a repressão. Quem fala sem pensar prejudica a si mesmo. Aquele que não se importa como que dizes, com a maneira e com a falta de atenção. Você sabe que quando você orienta o seu filho a andar no caminho certo, primeiramente ele vai se espelhar em você. Se você orientar o seu filho a andar no caminho certo e você estiver no caminho errado, com certeza ele vai seguir os seus maus exemplos. Então, antes de você orientar o seu filho,
Você precisa se corrigir primeiro. Porque do homem são as preparação do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Está aqui em Provérbios 16. Aprenda uma coisa. Se corrija primeiro para corrigir o seu filho. Porque se você for corrigir o seu filho e você estando errado, ele vai corrigir você. Por que me ensina desta maneira se o senhor não segue? E aí fica ruim. A Bíblia diz que lá em Gênesis, primeiro, Deus criou os céus e a terra, né? E se você for ler aí em Salmo, se você for ler aqui em Salmo 23, vamos ler aqui Salmo 23 para nós entender a palavra de Deus. Aqui em Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual pai vai querer que falte algo para o seu filho? Né? Aí, no versículo 2, ele diz assim: deita e me faz em verdade pastor. Guia-me e mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. No versículo 4, você vai ver ele falando assim, ó, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que nós não deverá temer. Você sabe o que quer dizer estas palavras? Que a presença do pastor, ou seja, a presença de um pai, não significa ausência de problemas, e sim a garantia de proteção. Mesmo você passando por situação difícil, você filho, eu tenho certeza que seu pai vai te apoiar. Mesmo você estando andando no caminho errado, tenho certeza que teu pai vai te apoiar. Ele vai convencer você a voltar para o caminho correto. Porque sabemos que pai é pai, irmão. Qual é o pai que vai querer ver o filho numa situação difícil e ele vai deixar o filho continuar naquela situação? Então, quando a Bíblia diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que não devemos temer, ela quer dizer que jamais você pode desistir. Jamais você pode deixar de acreditar em Deus. Quando a palavra aqui no Salmo 23, em versículo 2, ele diz: deita e me faz em verdade pastor. Porque essa palavra quer dizer que a ovelha são saciadas no pasto verdejante, com plenitude de vida e todo sentido, né? Então você ali em todo sentido, você vai estar sendo saciado, cuidado, alimentado e protegido. Por que que eu vim trazer essa mensagem aqui em Salmo? Que jamais, irmão, um pai, ele vai
desejar o mal para o seu filho. Mas devemos obedecer a palavra de Deus, sim. A Bíblia, ela orienta, irmão, a convivência de um pai com o filho e de um filho com o pai. Ah, mas eu sou pai, ele tem que me obedecer. Mas a Bíblia também orienta que você aprenda a ouvir o seu filho. Porque às vezes tem situações que deixamos de ouvir, achando que estamos certos, mas na verdade estamos errados. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? Essa é a orientação que Deus dá a você, pai, passar para o seu filho. Mas você já reparou aqui também na Bíblia que ela diz o dever dos pais? Quais são os deveres dos pais? O dever do pai é ensinar o seu filho quando criança. Porque na Bíblia ela nos ensina que há um versículo na Bíblia que muito instrui como um pai orientar o seu filho quando é criança. Sabe por quê? Por que que Deus nos pede que ensinamos as crianças? Porque o coração da criança é uma terra fértil. E quando lançamos a semente da palavra de Deus, logo ela brota e começa a dar o seu fruto. Porque ela crê que no que ensinamos a ela, por isso temos de ter muito cuidado, não somente no que falamos, mas o que fazemos, pois o nosso exemplo fala. Então, cuidado no que você vai falar para o seu filho. Tenha certeza no que você está dizendo, né? Porque uma coisa é você falar e outra coisa é você ter certeza. Por isso que a Bíblia deixa a dica para que você não venha se perder no que você vai passar para o seu filho. Assim como a Bíblia diz, o dever do filho é honrar o seu pai, a Bíblia também diz que o dever dos pais é ensinar os seus filhos. Eu não vou muito além nessa mensagem, mas a Bíblia, irmão, nos ensina andar correto na presença de Deus. Mas para isso você tem que praticar. Para isso você tem que estudar. Hoje você vê poucas pessoas que querem aprender, né, a ter comunhão com Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz. Quando você aprende, você não esquece mais. Em Provérbio 1, para nós encerrar aqui, já entrar em oração, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, o título da mensagem fala: evitando os maus conselhos. Temos que ter cuidado, né? Com quem seu filho está agora? Com quem seu filho anda? E com quem e com qual casa você permite que seu filho durma, né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Provérbio 1 e versículo 8. Filho meu, ouve as instruções do teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe. Por que que a Bíblia fala desta maneira?
A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. Ele é autoridade, né? Assim também como você, pai, é autoridade em teu lar. Às vezes, muitas pessoas aprendem que só o pai deve orientar o seu filho. Ah, mas eu não vejo na Bíblia que a Bíblia fala que a mãe é autoridade. Mas a Bíblia deixou autoridade, irmão, e deixou também a convivência entre os dois, que deve e tem a responsabilidade de criar o seu filho, de educar o seu filho. Não só você, pai, como também você, mãe. Então, quando você tem autoridade sobre o seu filho, e às vezes a mãe não tem, ele passa a obedecer só ao pai. Então, por isso que Deus deixou autoridade para os dois. O pai e a mãe devem orientar a criança no caminho que deve andar. Quando você, pai, falar, a mãe deve se aquietar. Porque quando um pai reclama ao filho e a mãe toma as dores do filho, ela está tirando a autoridade do pai com o filho. E quando a mãe chama a atenção do filho e o pai também toma a dor do filho, você, pai, está tirando a autoridade da mãe. Então, cuidado e aprenda o que é a palavra autoridade. A Bíblia deixa aqui, nós terminamos de ler, mas vou repetir para ficar melhor, para vocês entenderem. Deus está falando com você nesta noite que é melhor você evitar os maus conselhos de amigo, né? Cuidado com quem seu filho anda, o comportamento dele já fala tudo, já te mostra o que está acontecendo. Filho meu, ouve as instruções de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe, porque será como diademas graciosas em tua cabeça e coleira ao teu percurso. Filho meu, se o pecado ou o pecador procurar-te, atirar como agrado, porque ela disse que ia atirar como agrado. Às vezes acontecem situações que você não ensina o teu filho não receber e não aceitar nada de estranho, né? Então, aqui deixa bem claro, porque será como diademas e graciosas em tua cabeça e coleira em teu percurso. Aqui no versículo 10 ele fala, filho meu, se o pecadores procurar atirar com agrado, não aceite. Então, a Bíblia está dizendo, ensinando para você, pai e mãe, que deve orientar seu filho dessa forma. Não aceitar nada que um estranho der. Não aceitar nada quando o estranho der e também não aceitar os maus conselhos, porque aqui no título da mensagem já diz, evitando os maus conselhos. Então você, pai, você, mãe, deve evitar. E para isso acontecer, você tem que ensinar o seu filho. Quantas crianças hoje estão desaparecidas aí? E às vezes quando encontra, já não tem mais jeito a dar. Chorar não adianta, porque já aconteceu. Falta de experiência sua e falta de experiência seu. Você pai, você mãe. São duas autoridades sobre a vida de uma criança.
Porque se você observar, ela não pediu para vir ao mundo. E se veio, você tem que cuidar até o dia que Deus permitir. Porque se você não orientar o seu filho, se você deixar o mundo orientar, com certeza vai destruir. Então, essa é a palavra que Deus preparou para você, pai, para você, mãe, nesta madrugada, né? Vamos apresentar aqui a vida de todos, né? Os pedidos de oração que se encontram aqui. Gostaria que você fechasse seus olhos aí. E quem puder orar neste momento, ajoelhado, vamos agradecer a Deus, né? Estamos se aproximando já de um final de semana. O tempo está passando depressa, irmão. E a Bíblia sempre nos ensina que devemos orar e vigiar todo o tempo, né? O inimigo ele não está brincando, não. Enquanto você dorme, enquanto você está desapercebido, quantos e muitas almas se foram? Então é necessário que esteja todo o tempo em vigilância. Porque no piscar de olho, o Senhor Jesus virá. E se você não tiver preparado ou preparada, você vai ficar. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos na Tua presença para te agradecer. Que o Senhor venha cada dia mais nos abençoar e nos guardar, e nos livrar de todos os laços. E venha jogar por terra, Pai, todas as palavras negativas, todas as palavras que não te agradam. Que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas dívidas, nossas fraquezas, nossas iniquidades. Dando força, dando coragem a cada um. Abençoando todas as crianças que se encontram aqui neste momento. E aquela que não se encontra, aquela que se encontra em um hospital. Ou muitas das vezes desaparecida. E que o Senhor venha encontrar essa criança e trazer para o lar desse pai e dessa mãe. Abençoa todos e guarda, protege cada um. É o que nós pedimos e já te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos que crê e acredita vai dizer amém e graças a Deus. Eu quero agradecer aqui a vida de todos que se encontram aqui e quero também deixar aqui a dica para você pai e para você mãe. Não esqueça de orientar o seu filho, né? Eu faço uma observação aqui que Dia das Crianças é o mês de outubro, não é isso? E você observa que pai, mãe, tia, e aí vai. Apresenta ali seu filho, dá presente. Mas o que Deus quer que nós faça é orientar os nossos filhos, nem só presentear. Não estou dizendo aqui que você não vai presentear seu filho, mas oriente ele também. Se você não tiver entendimento, sabedoria, segundo a palavra de Deus, ele diz: não tem sabedoria? Peça a Deus que ele te dá. A Bíblia é para isso. A palavra de Deus é para isso. Você quer orientar o seu filho? Você vai abrir a Bíblia em Provérbio, Hebreu, né? Hebreu 12, versículo 6. Você pode também abrir, né? Em Mateus e vários livros da Bíblia que orienta como devemos ensinar os nossos filhos.
E se você fizer isso, Deus vai te honrar. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Tenha uma ótima noite, uma ótima madrugada, um lindo dia para todos. Em nome de Jesus Cristo.